Olá, meu querido, minha querida, é um prazer ter você aqui. Que esse vídeo ele possa tocar no seu coração de alguma forma e ainda hoje você verá. Às vezes a gente conta o testemunho, aí alguém fala, em vez de contar testemunho, prega a Bíblia e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Pediram muito para mim contar meu testemunho e eu vou contar aqui baseado no tema. Olha só, mas vós sois. Então, antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, curtir e expressar o seu comentário logo aí abaixo. Isso ajuda muito no meu crescimento, ajuda muito no crescimento de mais pessoas, porque um testemunho, ele ouvido, um testemunho falado, ele transforma vidas. Então, sem mais delongas, humildemente, se inscreva, curta, deixe seu comentário e vamos para o vídeo. Me pediram muito para mim contar meu testemunho aqui. Às vezes a gente conta o testemunho, aí alguém fala, em vez de contar testemunho, prega a Bíblia. Só que quando Jesus salvou o gadareno, que ele ia saindo, o gadareno falou, mestre, eu posso ir contigo? Jesus disse, não, mas vai em toda Decápolis, conjunto de 10 cidades, e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Não diz um salmo, cantarei e contarei as suas obras? Eu prego Bíblia, ontem eu preguei aqui Bíblia pura, só que pediram muito para mim contar meu testemunho, e eu vou contar aqui baseado no tema. Olha só, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo nem povo não era, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Eu quero falar aqui sobre como Deus me tirou da treva para a luz e de como Deus me alcançou com a sua misericórdia. Minha história é mais ou menos assim. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu era um menino muito estudioso. Tirava nota máxima na escola. Meu pai amava muita gente, brincava muito com a gente. Eu gostava muito do meu pai. Aí do nada, meu pai saiu para trabalhar e não voltou. E uns 3, 4 dias depois ele ligou. E eu atendi ele. Eu tinha 7 anos e meus irmãos, nós éramos 7. Então era escadinha, eu era o mais velho. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minha irmã mais nova tinha meses. Eu me lembro assim da época e meus irmãos não se lembravam, que a mais nova tinha 6 anos. Eu lembro que a gente atendeu o telefone lá na vizinha. E eu falei com meu pai, ele chorou no telefone e desligou. E eu não tive mais notícia de onde meu pai estava, nem para onde ele foi. Conclusão, meu pai sumiu. Aquele menino estudioso, no ano seguinte, chegou na escola, as professoras começaram a olhar e dizer, o que foi que aconteceu com esse menino? Comecei a tocar o terror na escola, roubar lapiseira para trocar em hora de videogame, e aí começou a minha vida torta. Minha mãe foi trabalhar para sustentar esses 7 filhos, uma mãe sozinha, não é fácil. Nossa avózinha veio morar com a gente, minha avó cuidava da gente, enquanto minha mãe trabalhava de gari, minha mãe foi trabalhar de gari. E ela pintando meio fio, com cal, ela pegou uma alergia nos olhos.
não pôde mais trabalhar. E quando ela não pôde mais trabalhar, a gente mudou daqui em Ceilândia para o bairro em Águas Lindas de Goiás, chamado Recreio da Barragem. Quadra 9, lote 16, era o meu endereço. Tenho várias testemunhas disso. Quando nós moramos para aquele lugar, eram 2 barracão assim, bem esquisito. Nós vivemos uma vida de miséria infernal naquele ambiente. Minha mãe sem trabalhar, o tempo passando, cortaram a luz, cortaram a água. Nós ficamos aproximadamente 3 anos sem energia e o vizinho fornecendo água para a gente. E a gente usava ali vela ou lamparina. A gente usou muito lamparina, lampião. E o tempo foi se passando e por diversas vezes eu vi minha mãezinha chorando antes de dormir, falando: o que é que eu vou dar para os meus filhos comer amanhã? Minha mãe recebia uma cesta do governo e as mulheres sabiam a situação da minha mãe. Elas tiravam o fubá da cesta e davam para minha mãe. Aí minha mãe trazia a cesta dela e um monte de fubá. Quando a cesta acabava, com uns 10, 15 dias, a gente ficava no fubá. Era fubá de manhã, fubá de tarde, fubá de noite. Até hoje eu sou meio amarelo, de tanto comer fubá. Você ri porque não foi você, né? Mas foi sério, a gente comeu, vivemos a prova do fubá. Era prova. Aí a coisa estreitou tanto, minha mãe vendeu a geladeira para comprar comida, vendeu o fogão para comprar comida, vendeu o bujão para comprar comida e alguns eletrodomésticos que tinha. E a gente cozinhava agora só na lenha. Na época de chuva, pense na prova. Para acender fogo, você sopra, a fumaça vem na sua cara. É uma coisa terrível. E nós ficamos ali cozinhando na lenha durante muito tempo. Graças a Deus, eu não tenho recordações de ter dormido uma noite de barriga vazia. Deus sempre trouxe de alguma forma alguma coisa para a gente comer. Mas a situação era de miséria, extrema miséria. Com 14 anos de idade eu estava, e ao invés de eu ir procurar um emprego, eu cresci um adolescente revoltado pelo meu pai ter ido embora e abandonado a gente, minha mãe sofrer daquela forma. Eu comecei a me envolver com alguns amigos e nós começamos a fumar maconha com 14 anos. Quando você entra nesse mundo, que eu digo aos adolescentes: nunca experimentem droga nenhuma, porque pode ser um caminho sem volta. Eu tenho vergonha do meu passado. Aí comecei a usar maconha. Daqui a pouco comecei a assaltar. Em alguns períodos da minha vida, até vender droga eu vendi. E eu fiquei super envolvido no mundo do crime. E eu me lembro quando eu tinha 15 anos de idade, eu fumei um baseado de maconha com um amigo meu chamado Eduardo. Eduardo, se você vê esse testemunho por aí, fique crente, tá? Aí a gente sentou no murinho da minha casa assim, e de repente vem 3 jovens, era aproximadamente 3 horas da tarde, 3 jovens de terno preto, o sol rachando, irmão. Aí esses jovens vêm descendo, cada um com a biblinha na mão. Quando ele chegou em frente ao meu barraco assim, irmão, esses jovens danaram a sapatear assim, e foi fogo, terra, manto, água, e o negócio pipocou ali no meio deles. Aí um pegou na mão do outro e eles começaram a matar e falando em línguas estranhas. E aquele negócio, aí pensa isso, para 3 jovens doidão de maconha, olhando 3 jovens fazendo isso. Um amigo meu olhou assim e disse assim, o Eduardo disse assim: esses caras estão doidão. Mas doidão quem estava era nós. Aí eles sapatearam lá, chega a poeira, subia, começaram a falar em língua. Aí o do meio começou a falar em língua mais alto. Aí ele virou para o meu barraco assim, eu nunca esqueço disso. Eu doidão de maconha, mas eu vi quando ele falou: assim diz o Senhor, hoje essa casa está em ruína, hoje essa casa está em miséria, mas de dentro dessa casa, Deus vai levantar pregador para pregar na nação brasileira.
Não sei aonde aqueles profetas estão. Pensei que eles eram loucos. Se eles me vissem hoje, ia dizer, virou louco igual a gente. Não sei onde eles estão. Aleluia. Mas a profecia prega aqui hoje em Jataí, Goiás, para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. O tempo passou. Ainda nesse período que eu tinha 15 anos, eu fui para a igreja. Me convidaram para ir para a igreja, eu fui para a igreja, Assembleia de Deus, Missão. E lá eu fiquei por um período de 3 meses. Entrei para a mocidade e eu via os crentes falando em línguas, eu achava tão lindo. Eu falava, meu Deus, se um dia eu falar essa língua, nunca mais eu largo a tua presença. Eu lembro que eu comecei a cantar no meio dos jovens. E eu lembro de muitas canções que mexem comigo. Uma delas era: eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só para ver o meu rei. E eu me recordo que ainda, esses 3 meses que eu fiquei na igreja, eu fui num congresso de jovens. Era um congresso da UMADEB no setor 2. E lá um jovem de 16 anos pregou o evangelho. Eu nunca esqueço disso. Foi tanto poder, tanto poder. Naquela época as meninas ainda tinham orgulho assim de usar cabelão grandão. Aí eu lembro que Jesus batizou uma moça. Ela pegou na mão da outra e Jesus batizou a outra. Elas saíram pulando no corredor da igreja assim, foram pulando até lá no final. E eu, em vez de se ligar no trono para ser cheio de Deus, eu fiquei olhando aquele movimento. Elas foram até lá no final da igreja, viraram e vieram. No que elas vieram pulando assim, assim, aonde o cabelo delas fazia assim e assim, quem não era batizado com o Espírito Santo caía arrebatado na hora. Pense na glória que desceu naquele culto. Nós saímos da Ceilândia até Águas Lindas de Goiás, com os jovens tudo falando em mistério dentro da Kombi. E eu olhando assim, meu Deus, que negócio incrível. Aí o pastor na época agiu com um pouco de falta de sabedoria. Eu fazia capoeira e ele ficava brincando comigo: sai da capoeira e vem para o meio da cidade. Só que eu não entendia nada. Aí ele chamou a líder de jovem e falou: afasta esse rapaz do conjunto. Aí me afastaram do conjunto. Eu fiquei com vergonha de vir para a igreja e sair da igreja. Com o tempo eu perguntei: por que me afastaram do conjunto? Ela disse: não, o pastor mandou te afastar porque ele falou para tu sair da capoeira e você não saiu. Eu falei: por que ele não chegou em mim e explicou a situação? Aí eu voltei para o mundo. Aí sabe aquele demônio que me usava? Trouxe mais 7. Aí se eu era terrível, aí eu fiquei terrível. Envolvi no mundo perverso. Arrumei um monte de guerra. Gente querendo me matar, eu querendo matar gente, aquela coisa toda. Aí conclusão, minha mãe não suportou ali em Águas Lindas de Goiás, pediu socorro para minha tia. Minha tia falou: vem morar aqui. A gente foi para Ceilândia. Na Ceilândia Sul a gente morou um período. Minha mãe deram um lugar para ela morar lá na favela do Mingau, no Sol Nascente de Ceilândia. Aí minha mãe foi primeiro construir um barraco lá com a minha irmã. Pensa, minha irmã construiu um barraco de madeira lá. Aí aconteceu uma situação, eu tive que sair lá da casa da minha tia e ir morar com a minha mãe na favela do Mingau, no Sol Nascente. A rua que a gente morava, no final dela tinha um montão de buraco. No início dela era um beco. Então era difícil de passar carro, difícil até de entrar viatura de polícia lá. Era um lugar perfeito para vender os de droga e, de fato, em frente à minha casa, virou uma boca de fumo, uma biqueira. E ficava ali os jovens tudo ali usando droga e eu lá no meio, perdido. E a gente começou a fazer muita coisa errada, envolvido ali no mundo do crime, do tráfico, daquelas coisas todas. E tal, eu totalmente perdido. Eu comecei a sentir um vazio na minha alma, tão grande que eu andava falando: Deus, será que eu vou morrer? Por que essa tristeza? E eu comecei a sentir vontade de ir em culto, em igreja. Aí eu estava estudando, eu tinha uma igreja de frente à minha casa assim, ou de frente à minha escola.
E um dia eu falei, hoje eu vou matar aula por uma boa causa. Eu sempre mato aula por coisas banais, hoje eu vou matar por uma boa causa. Vou entrar no culto. Só que eu usava assim um boné, a barreta bem aqui assim. Eu fumava tanta maconha, eu tenho raiva do meu passado. Eu fumava tanta maconha que o dia que a minha tia me viu sem usar maconha, ela disse, tu tá drogado, menino. Para você entender, era mais normal me ver sob efeito de droga do que normal. Então quando eu estava normal, foi anormal para ela. Aí eu usava um boné abarreto, os cordãozão de prata, os bermudão da Ciclone, os tênisão Nike Shox na época, o famoso kit peba. Aí eu entrei no culto. Quando eu sentei, os irmãos ficaram com medo de mim. E de fato, ainda bem que eu não tenho nenhuma foto da minha época do passado. Porque quando eu me lembro hoje, irmão, se eu tivesse vindo em uma rua e você me visse, e você achasse um portão aberto, tu entrava para evangelizar na hora. Tem uma irmã Cláudia, ela disse pro filho dela, anda com qualquer cara daquela favela, mas não anda com aquele suel não, aquele cara me dá medo. E de fato nossa, misericórdia, ainda bem que hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu entrei na igreja lá, era uma igrejinha pequena, os irmãos ficou tudo sentado longe assim, olhando para mim o culto todinho. Quando o culto terminou, os irmãos saiu tudo, ninguém veio falar comigo, ninguém fez o apelo para mim. Eu olhei assim, e hoje quando eu lembro disso, me dá uma tristeza, irmão. Como é que os crentes se comportam dessa forma? Eles ficaram com medo de mim. E eu saí dali. Aí passou os dias, eu pensando assim, Jesus, eu preciso mudar de vida. Eu me arrumei, estou saindo, minha mãe disse, tu vai para onde? Eu falei, vou ali. Ela, onde, menina? Eu falei, vou ali. Ela, vai com Deus. Eu saí, eu fui lá na igreja católica, na missa. Eu queria Deus de alguma forma. Quando eu cheguei lá, eu encontrei um rapaz e uma moça grudados numa estátua lá de Nossa Senhora, da senhora deles lá. Aí, irmão, eles estavam grudados lá, num amassos, que parecia que eles iam fazer o trem ali mesmo. Aí eu olhei assim, eu pensei, Deus não está nisso não. Virei as costas e saí. Aí eu fiquei com aquilo, oh Deus, eu preciso mudar de vida, ou então vou matar alguém, ou eu vou morrer. Eu sentia que alguma coisa ia acontecer de ruim comigo. Aí um dia eu estou descendo, eu encontrei um amigo meu chamado Zé Galinha. Nas suas orações, ore pelo Zé Galinha. Ele está preso. Se você chegar a assistir esse vídeo no presídio, Zé Galinha, um abraço para você. E fique crente, Jesus tem um plano na sua vida. Ore por ele, eu creio na salvação de Zé Galinha. Eu creio que um dia eu vou estar pregando com Zé Galinha. E eu encontrei Zé Galinha, ele era muito amigo da gente, vizinho meu lá. Aí ele estava namorando com a irmã de uma moça crente. Aí quando eu encontrei ele estava com a namorada. E mais próximo assim estava a cunhada dele. Eu chamei ele, eu falei, Zé Galinha, quem é essa moça ali? Ele disse, é minha cunhada. Eu falei, me apresenta ela. Ele falou, tá doido? Eu falei, tá doido por quê? Ele disse, ela é crente. Eu falei, daí? Ele falou, crente não quer namorar com vagabundo não. Né? Todo pregador que prega no livro de Jonas, ele lê aquele texto, que ocupação é a tua, e ele diz que Deus não chama vagabundo. Mas Deus chama até vagabundo sim, olha eu aqui. Deus me chamou e me salvou. Glória a Deus. Deus salva quem ele quiser salvar, ele salva. Eu falei, para de coisa, moço, vai lá, fala com a menina. Ele, tá bom, vou falar lá, mas ela não vai querer não. Ele foi lá nela e disse assim, o nome dela era Irmã Débora. Irmã Débora, aquele rapaz lá, me chamavam de Suel, né? Suel, quer te conhecer. Ela falou, ele quer me conhecer, Fala para ele vir domingo aqui, para a gente ir lá na igreja. Aí eu olhei assim e falei, tá bom, domingo eu venho aí. Chegou domingo, eu esqueci da irmã Débora. Ia ter uma festa, eu me arrumei para ir para a festa. Estou subindo para ir para a festa, eu encontro Zé Galinha. E aí, vai lá na igreja. Eu falei, que igreja, moço? Tu não ia na igreja com a menina? Eu falei, que menina? Ele, a irmã Débora. Tu disse que ia lá com ela. Eu falei, não, vou para a igreja não, vou para o culto. Ele falou, não, moço, vai lá para a igreja com a menina. Ela perguntou por tua semana toda. Aí eu pensei, nossa, se ela está interessada, melhor um passarinho na mão do que dois voando. Vou lá com a irmã.
Lá no mundo, quando a gente vai numa festa, em algum lugar que a gente vai conhecer uma moça, é mais ou menos assim: prazer, Gabriel. E a gente tenta o terceiro na boca, né? A expectativa é o terceiro na boca. Quase nunca é a realidade, mas a expectativa é essa. Aí eu pensei, eu não vou tentar dar o terceiro beijo na boca da irmã, né? Mas pelo menos 3 beijinhos eu dou nela. Só que a irmã tinha uma cara de crente, um jeito de crente, uma postura de crente. Aleluia, que quando eu cheguei perto dela, a postura dela me colocou no meu lugar. Eu olhei para ela de longe: oi. Eu pensei que ela era aquela jovenzinha que qualquer um que manda mensagem leva. Qualquer um que chama ela vai. É, porque tá cheio de irmãzinha desse jeito. Não pode receber uma cantada que vai. Irmãozinho do mesmo jeito. Não pode receber uma cantada da mundaninha lá na escola que vai. Aí vai pra escola, fica. Vai pra retiro, fica. Vai não sei pra onde, fica. Quando Jesus voltar, fica também. Porque com Jesus o negócio é sério. Só que a irmã Débora não. Era igual aos jovens aqui da Umadeja. Era gente crente, que tinha postura de crente. Aleluia, geração eleita de verdade. Aí ela falou, vamos. Aí ela começou a falar de Jesus para mim. O testemunho dela é tremendo. Ela só morreu e a tia dela da Deus e Amor orou e ela ressuscitou, para você entender. E ela começou a falar de Jesus para mim, de Jesus para mim. Ela foi falando, e esse nome de Jesus treme as pernas, treme a cabeça, treme os ouvidos, o coração queima. E ela falando de Jesus. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu não contive as lágrimas, eu virei pro lado assim. E eu fiquei pensando, o que é que essa menina tem? Que quando ela fala desse Jesus, dá vontade de chorar. Hoje eu entendo, ela era cheia do Espírito Santo de Deus. Ela era cheia da glória de Deus. Ela era cheia da graça de Deus. Aí eu fiquei pensando naquilo, por que eu chorei. Terminou o culto, eu fui para casa, aquele domingo. Aí eu acho que Deus falou com ela: vai lá atrás, porque é para mim um vaso escolhido. Só pode, por que, pregador? Segunda-feira, 6 horas da tarde, eu tô lá com a maloqueiragem lá, em frente à minha casa, lá onde era a boca de fumo. Aí entra a irmã Débora. Eu nunca esqueço da primeira vez que ela entrou lá na favela. Lá no Sol Nascente, era a favela do Mingau, Rua 10 lá, que a gente chamava de Rua 10. Ela entrou com uma blusinha rosa e uma saia verde, ou era vice-versa, uma sandalinha baiana e uma Bíblia na mão, crente de rachar. Lá vem a irmã Débora. Aí eu estava lá no meio dos bandidos lá, ela falou, vem cá. Eu fui lá. O que é? Ela disse, eu vim te fazer um convite. Eu falei, o que foi? Vamos para o culto? Eu falei, hoje é segunda-feira, tem culto? Ela disse assim, olha, é culto de oração. Eu queria tanto que os irmãos orassem por você e você recebesse uma oração, vamos. Eu fiquei sem graça, né, pela atitude dela. Eu falei, espera aí. Fui lá, me arrumei e fui pro culto com ela. Quando foi no outro dia, eu tô lá de novo, no meio da maloqueiragem. Entra a irmã Débora de novo. Aí a maloqueiragem lá, ei rapaz, a morena tá arriada, hein, vai casar, vai virar pastor. Aí eu fiquei assim, quieta, rapaz. Aí ela me chamou e eu pensando, meu Deus, o que eu vou falar para ela? Eu encostei pertinho assim do lado do barraco de madeira, lá onde eu morava. E toda mãe que tem um filho nas drogas, ela não dorme enquanto o filho não chega. A vida dela é esperar uma notícia, que levou tiro, que foi preso, que aconteceu alguma coisa ruim. Essa é a realidade de uma mãe que tem. Aí a mãe tem um filho na igreja e não quer deixar o filho ir para a igreja. Tem a filha na igreja e não quer deixar a filha namorar com um rapaz da igreja. Se essa moça se envolver com um vagabundo, aí você vai ver o que é o terror de verdade. Deixa sua filha namorar com um rapaz da igreja. Deixa seu filho namorar com a moça da igreja. É a melhor coisa que pode acontecer na vida deles. Aí, eu não sabia que minha mãe estava do outro lado do madeirite ouvindo a conversa. Eu falei, irmã Débora, hoje eu não vou não. Ela disse, por quê? Eu disse assim, eu perguntei para ela, né? Eu falei, hoje tem culto? Ela, sim, terça lá é culto de doutrina. Eu queria que você fosse ouvir a palavra. Eu falei, hoje eu não vou não, porque eu não tenho roupa. Minha mãe gritou do outro lado, eu arrumo uma roupa para ele já já. Aí eu entrei lá dentro, eu falei, mãe. Ela disse, vai logo menino. Ô irmão, uma mãe que tem um filho assim, o maior desejo dela é ver o filho ir para a igreja. Aí eu fui para a igreja com a irmã Débora.
ela falou para mim assim: olha, amanhã é quarta-feira, é culto de libertação, e eu não quero ir lá na favela te buscar, mas eu queria que você visse, você vai? Eu olhei para ela assim e disse: vou. Porque ela perguntou: você vai? Mas o olhar dela dizia: você vai. Aí eu falei: vou, tá bom. Ela: eu não vou te buscar não. Eu falei: tá bom, eu vou. Ela: eu não sei no mundo, mas no meio dos crentes a palavra é sim, sim, não, não. Se diz que vai, vai. Eu falei: tá bom, pode deixar, eu vou. Com intimação dessa, como é que não vai? Aí eu falei: não, pode deixar que eu vou. Aí eu fui para quarta-feira, culto de libertação. Irmã Débora nem falou comigo, eu assisti o culto, saí. Aí eu pensei: nossa, ela desistiu de mim, graças a Deus, glória. Quando foi no outro dia, 6 horas da tarde, quem entra na favela? Aí a maloqueiragem olhou assim: vixe, cara, essa morena tá arriada, casa logo. Eu falei: quieta, moço. Tinha um rapaz lá, o B, era o mais palhaço. Ele falava: ih, tu vai casar, pega essa morena, um abraço, B, fica crente, B. Aí eu falei: quieta, moço, vocês quietos. Aí eu pensando: eu tenho que arrumar uma desculpa, hoje não dá, hoje não dá. Aí ela me chamou, eu falei: o que foi? Ela: eu vim te chamar pro culto. Eu falei: quinta-feira, culto? A tua igreja tem culto a semana todinha? Ela disse: olha, na verdade quinta-feira lá na igreja não tem culto, mas tem um irmão de fora dando um estudo sobre o Apocalipse, é muito interessante, vamos lá ouvir? Eu falei: irmã Débora, não leva mal não, mas hoje eu não vou não. Ela disse: por quê? Aí eu pensei, e eu dei a desculpa certa. Eu falei para ela: é porque meu perfume acabou, e eu não vou para a igreja assim, mau cheiro, né? Ela, muito educada, olhou e disse: não, tudo bem. Virou as costas e saiu. Por que você deu a desculpa certa, pregador? Ela era revendedora da Natura. "15 minutos depois, entra a Débora agora com um presente da Natura na mão, embalagem da Natura de presente. Foi pra maloqueirar, aspirar de vez, e tá ganhando até presente, moço, casa logo. Aí eu olhei assim, ela veio e me chamou: Gabriel, não leva mal não, eu senti de Deus de te dar um caiaque. Eu não sou bobo, eu senti de Deus de receber, e eu recebi aquele caiaque. Eu falei: espera aí, eu vou pro culto. Fui pro culto naquela quinta-feira. Ela disse: amanhã eu não vou te perturbar não, à noite, porque o culto é à tarde, é culto de libertação. Vai lá rapidinho, o culto da tarde é rapidinho. Eu falei: tá bom, eu vou. Eu fui para o culto à tarde na sexta. No sábado, dia 14 de janeiro de 2006, era aniversário de uma amiga minha. Aí eu pensei: rapaz, eu não posso encontrar a irmã Débora hoje não. Hoje eu vou para a festa, vou fugir dela. Como eu sabia que ela aparecia todo dia 6 horas da tarde, 5 horas eu me arrumei e vazei da favela. Fugi da irmã Débora, mas não dava para fugir daquilo que ela já tinha implantado no meu coração. Eu fui para a festa, conclusão: bebi a noite toda, cheirei cocaína a noite toda, usei muita droga a noite toda, fumei muita maconha. Quando foi pela manhã, assim, 6 horas da manhã, eu tô indo para casa, eu, Zé Galinho e outro que eu não lembro. Aí eu me lembro que eu tô indo para casa assim, doidão ainda, sobre efeito de droga, e eu comecei a lembrar da irmã Débora falando de Jesus para mim. E quando eu lembrava dela falando de Jesus, o efeito da droga começou a passar. Aí eu baixei a cabeça assim, aí as lágrimas desceram. O Zé Galinho olhou assim e disse: o que é, meu irmão? Tá doidão, é? Eu falei: não, tô doidão não. Aí eu peguei e joguei o cigarro que eu tava na mão fora. Ele falou: vixe, que lombra é essa? Eu falei: não, não é lombra não. Ele: o que é então, cara? Eu falei: quer saber do negócio? Isso não é vida mais pra mim não. Eu vou pra igreja, eu vou aceitar Jesus. Nunca mais eu fumo cigarro, nunca mais eu fumo maconha. Aí Zé Galinho olhou pra mim e disse: vai mesmo, cara? Vai pra bênção. Isso aqui não é vida mesmo não. Um dia eu vou pra bênção também. E eu creio que um dia eu vou estar cultuando com Zé Galinha. Aí naquele domingo eu nem dormi durante o dia. Eu fiquei agoniado, eu senti ansiedade para ir para a igreja. Quando deu 6 horas da tarde, a história inverteu. Estava eu no portão da irmã Débora. Irmã Débora, me leva para a igreja, pelo amor de Deus. Eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador. Ela disse: calma, fomos para o culto. Chegou lá, o inimigo ainda tentou, acabou a luz.
não teve nem pregação direito, não fizeram o apelo, encerraram o culto rapidinho. Eu falei, irmã Débora, eu não posso sair dessa igreja sem aceitar a Jesus como Salvador. Chama alguém lá, chamaram a liderança, vieram, aleluias, eu dobrei o joelho, aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Dia 15 de janeiro de 2006, e dia 15 de janeiro desse ano, fez 15 anos que eu entreguei minha vida a Jesus, que Deus me arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí eu lembro que 3 dias depois, olha como o inimigo trabalha. Cheguei lá na roda dos maloqueiros. Eles disseram, olha, tu não aceitou a Jesus? Eu disse sim. Pois é, tu agora é irmão, não pode ficar em roda de maloqueiro mais não. Sai daqui. Aquilo me entristeceu, irmão. Eu pensei, nossa, meus amigos tá me tirando de tempo só porque eu aceitei a Jesus. Aí eu fui pro culto e eu pensei, eu vou sair da igreja. Na verdade, antes de sair da igreja, de ir para o culto, eu sentei com um amigo meu, que é amigo meu até hoje, Joab. E eu falei, ô Joab, Joab estava doidão, mas Deus usou ele aquele dia. Falei, Joab, vou sair da igreja, cara. Ele falou, por quê? Eu falei, poxa, os colegas estão tudo me tirando de tempo, só porque eu virei crente. Ele falou, cara, ele doidão, ele falou isso para mim. Você acha que isso aqui é vida para alguém, cara? Você já está na bênção, fica na bênção. Um dia eu vou para a bênção também. E eu pensei, é mesmo, né? Aí eu fui para o culto. Cheguei no culto. Uma cantora de fora estava lá na igreja, nunca tinha me visto. Ela falou, eu ia cantar um hino, mas Deus mandou eu cantar outro e oferecer para aquele jovem ali. E ela pediu para mim ficar de pé. E ela começou a cantar, segura aí. O teu sorriso mostra o teu sofrimento. São tantos problemas, você quer parar. A tua esperança a cada dia quer chegar ao fim. Mas Deus lhe manda te dizer assim: filho, eu estou contigo todos os momentos. Eu sou o teu amparo, sou o teu abrigo. Aí ela acertou. Ainda que os amigos venham te esquecer, eu sou o teu Deus e estou com você. E vou te fazer feliz. Deus está te entregando a chave, as portas vão se abrir. Pode me entregar. Aí eu pensei, meu Deus, é muito forte, ela cantou a minha vida. Aleluia. Eu falei, eu não largo mais Jesus por nada. Veio uma assembleiana daquelas do coque, aquelas irmãs de círculo de oração, machando. Ela deu uma rajada de língua estranha perto de mim, que eu arrupiei até a sobrancelha. Eu olhei para ela assim, eu pensei, Jesus, eu quero falar essa língua. Aí ela olhou para mim e disse, jovem, assim diz o Senhor, da onde eu te tirei, só eu para te arrancar. Tu não vai trabalhar para o homem, mas tu vai trabalhar para mim. Eu te chamei para ir às nações pregar o evangelho. Tu vai andar de asa de ferro para cima e para baixo, não como turista, mas como pregador da minha palavra. Quando ela terminou, eu disse, senhora, o que é asa de ferro? Ela disse, meu filho, é avião. Tu vai andar muito de avião ainda. Eu lembrei do meu barraquinho de madeira. Eu pensei, se não vender meu barraquinho de madeira, não dá para comprar uma passagem de avião. Mas não sabia que meu Deus é dono da Gol, da TAM, da Infraero inteira. Ô glória, hoje tem dia que quase toda semana eu vou para algum lugar em asa de ferro. Eu fico pensando na promessa, 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 promessa. Aleluia. Aí eu cheguei na irmã Débora, no irmão Fábio, eram os jovens da mocidade lá. Eu falei, irmã Débora, como é que eu faço para falar essa língua que vocês falam? Ela falou, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei, é mesmo? E como é que faz isso? Ela disse, ó, você tem que renunciar tudo que é do mundo e começar a orar, buscar e jejuar. Eu falei, me ensina a jejuar. Ela me ensinou. Interessante que no dia que eu aceitei a Jesus, eu falei para a irmã Débora assim, irmã Débora, tá vendo meus boné a barreta? Ela assim, eu falei, não paro de usar não. Meus cordão de prata, meus bermudão das clones, paro não. Não vem com paletó e gravata pra perto de mim não. Ela disse, não, tudo bem. Eu falei, olha, eu gosto de ouvir Racionais e Facção Central. E eu não vou parar de ouvir não. Ela disse, não, tudo bem. Eu olhei para ela assim, porque no fundo a gente sabe que está errado, né? Eu falei, e pode ser crente assim?
Ela falou: Gabriel, meu dever era te ganhar para Jesus. Agora, se tu se converteu de verdade, Ele vai arrancar tudo isso aí de você sem você sentir falta. Em frente à minha casa morava uma vizinha que ela era terrível. O som dela atribulava a rua toda. Eles tinham um paredão de som e eles botavam só música depravada, os rapzão pesado. Aí eu cheguei em casa, botei o Racionaizão lá, passando. Daqui a pouco bate alguém lá em casa. Quando eu olhei a irmã, que atribulava a rua toda lá. Ela olhou pra mim, eu falei: oi, irmã. Ela disse assim: tu não é irmão agora? Eu disse: sou. Porque enquanto tu não é crente, tu pode matar, adulterar, roubar, trair, mentir. Ninguém está te observando. Virou crente, uma nuvem de testemunha te cerca. Eu falei: eu sou crente. Ela falou: crente não pode ouvir Racionais, não. Eu pensei assim: vá cuidar da tua vida. Aí ela falou: espera aí. Eu tenho um negócio ali. Ela foi lá e pegou um CD de crente. Abaixa só um pouquinho. Ela foi lá e pegou um CD de crente e trouxe. E o CD que ela me deu começou mais ou menos assim: já está neste lugar a unção que vai te abençoar, vai mandar todo o mal sair e a benção Ele vai te dar. Aí começou: pense na unção, veja. Quem lembra aí? Pregue na unção, louve na unção, viva na unção, ande na unção, sinta a unção, cheio da unção, sinta a unção que acaba de chegar, está caindo como chuva, está enchendo esse lugar. Aí foi, daqui a pouco, já na alva luz. Aí lá pro finalzinho do CD, esse CD é todo bom, mas eu lembro das três principais, que era essa, já na alva luz, e chegou numa das que foi mais forte assim na minha vida. Qual? Já começa a acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar, aleluia daqui, glória, aleluia. Não é que eu gostei desse negócio, irmão? Daqui a pouco o Racionais não tinha mais graça. Facção Central não tinha mais graça. Aí eu falava mais ou menos assim: oxe, maluco, tá doido, se pá, o bagulho é sério. Eu conversava desse jeito: vamos lá no culto dos irmãos lá, maluco, o culto vai ser doido. Eu conversava desse jeito. Eu continuei assim, conversando desse jeito. Aí um dia, irmã Débora me chamou para fazer uma visita. Irmão, a gente fica, cantora, meio saudosista mesmo, quando a gente lembra as coisas que a gente viveu. A gente foi fazer uma visita. Irmã Débora, quando ela chegou na porta, conversando com a mulher, ela convidou a gente para entrar. Quando o pé da irmã Débora passou para dentro da porta, a nora da mulher caiu endemoniada no quarto, arrastando igual uma cobra. Nós fomos lá, expulsamos o demônio. Eu fiquei olhando aquilo. A irmã Débora disse assim: olha, Gabriel, tu está buscando batismo com o Espírito Santo? Eu falei: sim. Ela: sexta-feira nós vamos para o monte, tu quer ir? Eu falei: sim. Ela: mas monte é coisa séria, tu está preparado? Eu falei: rapaz, eu larguei tudo que tinha que largar para trás. Estou lendo Bíblia, estou orando. Ela: faz um jejum sexta-feira. Aí eu falei: me explica aí como é que jejuma mesmo. Ela: você fica sem comer. Ela: até que hora? Ela: até tu aguentar. Aí eu fiquei sem comer de 6 da manhã até as 6 da tarde. Aí passaram lá para a gente ir para o monte. A gente andava uns 14 quilômetros a pé para ir para o monte. Nós fomos, jovens lá da mocidade. Eu cheguei lá, eu pensei que a gente ia fazer um círculo, ia todo mundo orar, a irmã Débora ia pôr a mão na minha cabeça, eu ia ser batizado, ia pegar fogo, e o negócio ia ser bom. Só que quando nós chegou lá, a irmã Débora olhou assim e disse: ó, cada um vai orar um pouquinho no seu cantinho, e depois a gente faz um círculo e ora. Eu falei: tá bom. Aí eu pensei: vou ficar perto da irmã Débora, porque quando ela levantar, eu levanto. Ela é mulher. Antes de uma mulher, eu não vou levantar. Ô, irmão, depois foi que eu descobri que é as irmãs que comandam o círculo de oração. Dá para competir com elas, não. Aí, pense, eu fiquei olhando, a irmã Débora começou a orar. E eu tinha um Nokiazinho daqueles 1220, que você tacasse na cabeça de alguém e quebrava.
Aí toda hora eu olhava quantos minutos dava. Deu 10 minutos, parecia que a irmã Débora estava começando a orar. Deu 30 minutos, parecia que ela passou a primeira marcha e a viagem era longa. Deu 45 minutos, parecia que ela botou a quinta e não tinha pressa para parar. Deu 1 hora, eu já estava virando para um lado e lá um monte era cascalho, eu virava para o outro ali de joelho, eu falava, meu Deus. Deu 1h30, eu já estava orando ao contrário. Eu falava, Deus faz ela parar, Deus faz ela parar. Eu não estou aguentando. Eu sei que a irmã Débora orou, parece que ela cronometrou na mente. Ela orou 2h30 de relógio, ali de joelho. E eu aqui virando para um lado, para o outro, as pernas dormentes. Aí eu vi quando ela disse, amém, levantou. Aí eu, é isso mesmo, Jesus, eu creio, glória, amém. Levantei com as pernas tudo. Fizemos um círculo para orar. Começamos a orar. A irmã Débora fez bem assim, ó. Pô no chão. Eu olhei assim, irmão Fábio falou, calma. Eu falei, não machucou não? Ele falou, não, é mais fácil o chão ter rachado do que ela ter machucado. Eu falei, uai, que é isso? Ele disse, ela foi arrebatada. Eu falei, ela foi o quê? Ele disse, ela foi arrebatada. Tu ainda vai entender dessas coisas. Aí a irmã Débora ficou ali uns 30 minutos. Aí ela voltou. Começou a falar em línguas estranhas. Aí levantaram ela. Aí ela falou assim, nossa, tive uma experiência tremenda. Jesus me arrebatou e me levou lá na casa da irmã Gil. Eu falei, o quê? Tu não saiu daqui? Ela falou, não, tu vai entender essas coisas. Ela falou, irmã Gil estava no quarto com uma faca na mão, querendo tirar a própria vida. E Deus mandou eu repreender o espírito da morte. Quando eu repreendi o espírito da morte lá, ela jogou a faca no chão e pegou a Bíblia. E eu saí de lá, ela estava chorando e orando. Aí ela disse que de lá, da casa da irmã Gil, Deus levou ela lá na favela, no corredor onde entrava para a minha rua. Lá tinha um poste grandão. Ela falou, Deus me levou lá na favela e eu vi um demônio grandão de trás do porte, lá na entrada da rua 10. Aí eu pensei, logo lá, Jesus. Você ri porque não é você que ia passar lá sozinho aquela madrugada. E eu pensei, meu Deus, e o novo convertido, tudo que falar para ele acredita na risca. Mas isso de fato aconteceu, porque no outro dia a gente foi para o culto. Quando a irmã Gil chegou, eu colei na Débora. Ela falou, olha, Deus me levou lá na tua casa essa madrugada. Ela, o quê? Olhou para mim, aí, Gabriel pode ficar, ele estava lá. Ela falou, você estava com a faca na mão, com a roupa assim, querendo tirar a própria vida. E eu orei e repreendi o espírito da morte. A irmã Gil caiu de joelho chorando, dizendo, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Aí chegamos do monte, todo mundo da mocidade morava lá em cima e eu vou descer para a favela. Quando eu avistei o porte, pense no menino crente. Eu olhei, Satanás, a irmã Débora já te viu. Tu saia daí de trás do porte, eu te repreendo. Quando eu passei do poste, eu acelerei os passos. Cheguei em casa, minha mãe disse, o que é, menina? Eu falei, foi poder demais no monte, mãe. Tava morrendo de medo. Aí eu comecei a buscar Deus. Todo dia a gente ia para a vigília, na sexta, no sábado. Domingo a gente fazia meia vigília. E eu orava, jejuava, falava, Deus me batiza, me batiza. Eu ia para o culto, todo mundo era batizado, menos eu. Eu voltava triste, eu falava, Jesus, eu não presto tanto assim. O Senhor não me batizar. E fiquei buscando, com 2 meses, eu estava buscando constantemente, eu fui para um culto à tarde. Aí eu cantei 500 graus no playback. Aí quando eu falei aquela parte, vai chover línguas estranhas por todos os lados, eu olhei para o céu e gritei, desse temporal quero sair molhado, Jesus. Aí o pregador começou a pregar. Daqui a pouco no final da mensagem ele começou a ministrar, sem triscar em mim. Ele disse assim, quem não é batizado com o Espírito Santo, comece a ser cheio. Irmão, fui sentindo um negócio que eu comecei a marchar e a dizer glória, Jesus, tu é lindo, Jesus, tu é maravilhoso. Daqui a pouco a língua foi enrolando. Quando eu pensei que não, tem gente que fala em língua e fala, meu Deus, eu tenho dúvida se foi de Deus. Irmão, quando é batismo mesmo, é impossível ter dúvida. O negócio foi tremendo, eu rachei língua estranha, que eu fiquei ali marchando, só que você para se você quiser. Mas como a primeira vez que eu estava sentindo aquilo, eu não queria parar mais nunca. Acabou o culto, daqui a pouco bateram no meu ombro, irmão, a gente precisa fechar a igreja. Aí eu abri o olho, estava tão bom. Aí eu saí para casa. Aí eu lembro que eu saí à noite. Eu peguei o ônibus, eu sentei no banco do ônibus. Eu comecei a falar em línguas estranhas. Onde eu andava eu falava em línguas estranhas. Fiquei 3 dias que qualquer coisa que eu pensava em Deus eu falava em língua estranha. E o melhor de tudo,
Depois que Jesus me batizou, eu já não falava mais, oxe, maluco, tá doido, Senhor. Eu comecei a falar igual falo hoje, igual crente, igual servo de Deus. Jesus arrancou a gíria da minha boca, dos meus lábios, e colocou palavras de vida eterna. Louvado seja Deus. Aí Jesus me batizou com o Espírito Santo, 2 meses de crente. 3 meses de crente eu desci as águas, lá nas águas de Águas Lindas de Goiás. Levou pecado demais embora, graças a Deus por isso. Aí, com 5 meses, me deram um DVD de um pregador, que eu admiro muito, o pregador pastor Marco Feliciano. Em 2006, na época, era um dos pregadores mais cheios de Deus que tinha. Eu tive o privilégio de ver ele pregar em 2006, no Commodity, um congresso grande lá em Brasília. Saudoso pastor divino levantou, com medo de a galeria cair, porque a igreja estremecia de tanto poder de Deus naquela época. Eu assisti o DVD daquele pregador e eu falei, moço, eu quero ser pregador igual esse homem. E eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro, e todo dinheiro que eu pegava eu comprava de DVD. E eu comecei a assistir DVD de manhã, de tarde, de noite, buscar. E eles falavam, quer ver Deus fazer algo por você que Ele nunca fez por ninguém? Faça o que ninguém nunca fez. E eu comecei a fazer jejum doido. Eu jejuava de 6 da manhã a 6 da tarde durante 21 dias. Eu buscava a Deus, eu comecei a ter revelações. Jesus me deu o dom de profecia em cima do monte. Aí eu doido para pregar o evangelho com 5 meses. Eu cheguei na minha liderança e disse, olha, deixa eu pregar. Minha liderança falou, não, você não pode pregar não, você é novo convertido. Aí passou uns dias, eu cheguei na minha liderança de novo. Deixa eu pregar. Ela disse, não, você não pode pregar não, você é novo convertido. Aí em casa, minha mãe é testemunha disso, eu pregava demais no banheiro. Uma vez eu fui no monte, irmão, eu preguei uma mensagem para os matos. Eu acho que aqueles matos ficou igual a sassardente, pegando fogo. Foi, e eu pregava demais no meio do mato, no monte, pregava em casa, doido para pregar. Eu cheguei no irmão Fábio, que era um dos jovens que pregava, falei, Fábio, por que a liderança não deixa eu pregar? Eu queria tanto pregar. Eu falou, olha, dá uma saudação lá, que vão ver você dando uma saudação e vão te pôr para pregar. Eu falei, tá bom então. Aí tinha uma pregadora de fora, muito usada em milagre, a igreja encheu. Aí passaram uma oportunidade para mim, eu tinha mania, novo convertido, de cantar em playback. Aí falaram, passou a oportunidade aqui para o irmão Gabriel, novo convertido aqui, cantar um hino. Eu falei, posso dar uma palavra? Sim. Irmão, eu dei uma saudação de aproximadamente 8 minutos, que aquele dia eu preguei demais. Hoje, depois de 15 anos pregando, tem dia que eu vou em congresso, eu não prego metade do que eu preguei naquele dia, em 8 minutos. Foi uma glória. A missionária que estava de fora disse assim, nossa, como esse menino prega, hein? Minha liderança falou, não, ele não prega não, é novo convertido. Pelo amor de Deus, coloca esse menino para pregar. Se esse menino não prega, quem é que prega? Aí quando terminou o culto, sexta-feira à tarde, minha liderança chegou e falou, olha, tu vai pregar domingo à noite. Eu me arrependi. Domingo à noite é o culto mais lotado, irmão. Eu pensei, eu acho que eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de sexta-feira à tarde até domingo à noite. Eu fui para o culto pensando, vou ligar para a irmã Débora pregar no meu lugar. Vou ligar para a irmã Débora pregar no meu lugar. Vou ligar para a irmã Débora pregar no meu lugar. Conclusão, cheguei no culto, fiquei tremendo, preguei. Minha primeira mensagem, Samuel, capítulo de número 3. Eu falei, Deus chamou Samuel, ele tinha 12 anos que morava no templo. E ele não conheceu a voz de Deus. Eu falei, tem gente que tem mais de 12 anos de crente e ainda não conhece Deus. Essa foi a minha primeira mensagem. Quando eu terminei de pregar, os jovens vieram e disseram, nossa Gabriel, que mensagem boa. Aí veio uma irmã de lá, ela olhou na minha cara, ainda bem que ela falou na cara. Essas pessoas que não sabem nem pregar e querem inventar de pregar. Eu baixei a cabeça assim, fiquei triste. Eu pensei, nossa, eu não vou pregar mais não. Aí com muita insistência os jovens disseram, Gabriel, prega, foi bênção, prega. Aí fizeram o convite para mim pregar de novo. O inimigo não queria que eu fosse um pregador de jeito nenhum. No dia que eu estou agendado para pregar, eu fiquei de jejum lendo a Bíblia. Um rapaz entrou dentro da minha casa e tacou uma barra de ferro na televisão, quase acertou minha mãe. Eu saí indignado, falei, eu sou crente, não sou otário não, vou matar esse infeliz agora.
eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez na minha vida, como você está ouvindo a minha. Na hora que eu saí, eu ouvi: aquieta-te. Aí eu parei, desabei em lágrimas, eu voltei para o quarto, eu chorei tanto. Aí eu fui para o culto, e aquele dia eu preguei sobre o juízo final. Só que como eu não tinha lido a Bíblia toda ainda, embora eu lia 10 capítulos de Bíblia, às vezes 20 todo dia, eu fui pregar. E, irmão, você pode adulterar, roubar, matar, mentir, fazer qualquer coisa na igreja que o teólogo te perdoa. Agora, se tu cometer um erro de teologia, ele não te perdoa, não. O teólogo é gente terrível. Aí eu fui pregar. Aí eu entusiasmado. E quando João Batista escreveu o livro do Apocalipse, foi para matar o teólogo. Quando terminou o culto, ele me chamou: irmão Gabriel, venha cá. A Bíblia diz que a igreja é como um corpo. Uma mão não pode fazer o trabalho da outra mão, nem dos pés. Cada um foi chamado para uma função. Não foi João Batista que escreveu o livro do Apocalipse. Foi João, na ilha de Patmos. Eu falei: tá, é porque eu não sabia ainda, mas eu vou estudar melhor sobre isso. Ele falou: irmão, procura outra coisa para fazer. Ele até mentiu, ele falou: irmão, canta até bem, fica cantando, mas larga esse negócio de pregar. Aí eu olhei assim, eu fui para casa. Se o professor de teologia, superintendente da escola bíblica, disse que eu não sirvo para pregar, eu não vou pregar mais não. Mas ardia no peito uma vontade de pregar, pastor Luiz Mano. Aquela vontade de pregar, eu falava: Deus, por que isso? Aí um dia eu fui para o monte sozinho. Eu estou lá, saiu um irmão meio cheinho, assim, com todo respeito, do meio do mato. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor engordarão. Esse irmão estava confiante demais. Ele saiu de lá marchando assim. Aí ele gritou: homem! Aí eu olhei procurando um homem assim, eu só era um menino. Ele disse: é tu mesmo, assim diz o Senhor. Já não te disse eu que tu serás um pregador do evangelho? Eu respondi na mente, eu disse: sim, Senhor, tu disse. Quem te chamou foi eu ou o homem? Eu disse: foi tu, Senhor, na mente. E ele: por que tu está dando mais ouvido ao homem do que a mim? Pregue a minha palavra. Eu saí dali, eu falei: quer saber do negócio? Ninguém me para mais, agora eu vou ser pregador do evangelho. A terceira vez que eu preguei sobre a travessia do Mar Vermelho, foi uma glória naquela igreja que Jesus batizou com o Espírito Santo. Aí começaram a me convidar para pregar na quarta, na sexta, no domingo. Daqui a pouco os obreiros já estavam com ciúme: só põe agora esse menino para pregar. E eu pregava quase todo o culto. Aí Deus falou: vou te levar às nações. Começaram a me chamar, com um ano que eu estava pregando, começaram a me chamar para pregar em congressos. E eu comecei a pregar. Aleluia, peguei a primeira asa de ferro indo para o Rio de Janeiro. Daqui a pouco comecei a rodar para lá, para cá, para cá, para lá, para cá. Cheguei aqui em Jataí, 15 anos depois. Até hoje não sei pregar como aquela irmã disse, mas eu prego por bondade e misericórdia de Deus. E eu estou aqui porque a promessa se cumpre. Aleluia. E aproximadamente 20 dias atrás, fui pregar em São Paulo. Minha irmã, há 6 anos atrás, foi trabalhar na casa de uma delegada da Polícia Federal. E ela contou a história de meu pai. Essa policial falou: me dê o nome dele. Ela deu o nome. Pelo nome, ela puxou todos os endereços que o meu pai morou, os telefones. Conclusão: acharam meu pai. Meus irmãos, como quando meu pai foi embora eram pequenininhos, não lembraram do meu pai, ficaram tudo entusiasmados. Quando acharam meu pai, ligaram para ele. Aí foram todo mundo lá ver meu pai. Aí eu pensei: Jesus, será que eu estou preparado? Me ajuda a perdoar meu pai. Eu amava tanto ele, por ele ter ido embora e deixado a gente daquela forma. Eu criei mágoa. E eu fiquei orando: Deus, me perdoa, me perdoa. Eu perdoo o meu pai. Eu fiquei declarando perdão, eu perdoo o meu pai. Aí um dia eu liguei para ele, conversei com ele, ele chorou bastante. Deram um DVD meu para ele assistir, ele chorou bastante. Aí eu falei: pai, uma hora eu estiver aí por São Paulo, eu vou passar aí para ver o senhor. Ele disse: tudo bem. Então eu conversei algumas vezes com ele nesses 6 anos. Quando foi há 20 dias atrás, fui pregar em São Paulo. Quando eu desci do avião, eu lembrei do meu pai. Eu nem estava lembrando do meu pai. Eu falei: meu pai mora em São Paulo.
será que é perto da igreja que eu vou pregar? Liguei com meu pai, pai, o senhor mora onde? Ele falou, eu falei, olha, eu desci aqui em Congonhas, eu moro do lado de Congonhas. Eu falei, eu vou pregar em tal lugar e amanhã eu estou de volta. Ele falou, vem dormir aqui em casa. Aí eu falei, faz o seguinte, vem aqui no culto me buscar à noite, eu durmo na casa do senhor e o senhor me leva no aeroporto de manhã. Ele, tá bom, vou sim. Chamou 2 irmãs minhas que eu não conhecia e foram lá, chegaram no culto. Aí eu estava naquela apreensão, será que eu vou conseguir pregar? Meu Deus, minha emoção aflorada. Meu pai chegou, quando eu peguei a oportunidade para pregar, meu pai caiu de joelho, desabando em lágrimas. Eu falei, eu estou feliz, porque depois de 26 anos, eu estou revendo o meu pai aqui nesse culto. E ele chorou. Preguei, foi uma glória. E um dos maiores presentes para mim, minhas 2 irmãs veio à frente aceitar Jesus chorando. Quando eu terminei de pregar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E meu pai ali, fui dormir na casa dele, abraçamos, choramos. No outro dia, ele me levou no aeroporto, vim embora para casa. E estou aí, e eu fico feliz. Porque antes, para a sociedade, eu não era povo. Para Deus também, pelo que a Bíblia diz aqui, eu não era povo. Era um drogado, um perdido, alguém que uma vez eu passei. Uma vizinha disse, nem para essas pragas morrer tudo aí, tudo preso. Só que eu fiquei crente. E Deus abriu a boca dessa vizinha que lançou essa maldição um dia que eu passei. Ela disse assim, na hora que eu passei eu lembrei do que ela tinha falado, nem para essas pragas morrer tudo. Ela falou bem assim para a amiga, nossa, esse menino aí virou crente mesmo, né? Ele virou uma bênção. Não é igual aquelas vizinhas lá da esquina que diz que é crente, mas só sabe falar mal da vida dos outros, não. Esse menino aí ficou crente mesmo. Eu fiquei assim, olha aí, falou que desejava eu morrer, mas agora está vendo que Jesus salva e muda a história. Aleluias, nós não éramos nem povo antes da misericórdia, mas a misericórdia nos alcançou. Jesus disse, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aí a Bíblia diz aqui, ó, aleluia, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Tem gente que olha, mas deu trabalho, fez, aprontou, aí vem para a igreja agora e quer ser santo. Aleluias, não é isso. O evangelho, entenda, Cristo morreu na cruz para nos alcançar com a graça e a misericórdia. A graça, o que é a graça? Favor não merecido. Com a graça, Deus nos deu aquilo que nós não merecíamos. E com a misericórdia, Ele não nos deu aquilo que merecíamos. Merecíamos ir para o inferno, merecíamos a perdição, mas Ele veio com a sua misericórdia. E hoje nós podemos dizer igual Lutero, quando eu olho para mim mesmo não vejo condições nenhuma de ser salvo, mas quando eu olho para Cristo não vejo condição nenhuma de ir para o inferno. Hoje eu faço parte do povo de Deus. Jesus me reintegrou perante a sociedade. Não casei com a irmã Débora. A irmã Débora não tinha interesse em casar comigo. Ela tinha interesse em ganhar minha alma para Jesus. Fiquei 7 anos jovem, orando, buscando a Deus. Casei com uma moça do jeito que eu pedi a Deus uma assembleiana daquelas de rachar, crente. E Jesus me deu uma moça bonita. Hoje sou casado, tenho 2 filhos, reintegrado no meio da sociedade. E o melhor de tudo, outrora estava no muturo, mas a Bíblia se cumpriu em mim. Deus me arrancou do muturo. Eu era super necessitado, Ele ergueu necessitado. E hoje eu posso me assentar aqui entre os príncipes do Senhor. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Então, meus queridos, obrigado por participar. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E se esse vídeo ele tocou, ele transformou sua vida de alguma forma, eu peço para que você se inscreva, curta e deixe seu comentário para mais vídeos como esse. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente a cada dia.
a sua vida e a vida de sua família, hoje, amanhã e sempre. E até a próxima.